E Smallville é uma série que deveria ser muito mais reconhecida. Quer entender por que eu afirmei isso? Vem aqui no vídeo de hoje, eu vou explicar por que Smallville é uma série que merecia ter tido mais espaço e ter sido mais reconhecida pelo público depois que ela acabou. Smallville foi uma das primeiras grandes séries de super-herói, mas mesmo assim, eu acredito que ela não recebe o reconhecimento que ela merecia. Eu vou tentar explicar isso, mas para poder explicar isso e provar como Smallville foi uma série importante para a série de super-herói e como ela reflete perfeitamente em toda a história da evolução dos heróis dos anos 2000 até 2010, eu tenho que voltar lá atrás e explicar a história da TV. Antigamente, as séries de TV de super-herói não tinham muito reconhecimento e elas eram feitas com muito baixo orçamento. Você tinha principalmente a série mais conhecida lá dos anos 80, 90, que era a série do Hulk, do Lou Ferrigno. Depois disso, os super-heróis começaram a finalmente ganhar espaço no cinema no ano 2000, quando saiu o primeiro filme dos X-Men. O primeiro filme dos X-Men, ele chegou e ele mudou o que seriam os filmes de super-heróis a partir dali. O grande lance não tinha essa moda ou, por exemplo, cultura de ter filmes de super-herói o tempo todo. E aí, quando X-Men deu certo, a CW olhou para o seu mercado e pensou: a gente precisa fazer o nosso coisa de super-herói que tiver aqui. Eles olharam e pensaram: a gente precisa investir no nosso super-herói maior que a gente tem, e era o Batman ou o Superman. Eles escolheram o Superman, e com isso surgiu a ideia de fazer a série Smallville. Mas diferente do cinema, na TV, os super-heróis não tinham esse reconhecimento. Então, em vez de eles tentarem quebrar completamente o que estava acontecendo e trazer algo completamente novo, eles resolveram que eles iriam fazer com que o Superman conversasse perfeitamente com o que as séries da época estavam falando. E na época dos anos 2000, o que fazia mais sucesso eram séries com temáticas adolescentes. É só você ver quais séries faziam sucesso no começo dos anos 2000. Você tinha, por exemplo, The O.C., você tinha One Tree Hill, depois disso você tem, por exemplo, Gilmore Girls, que chegou, você também tem o Gossip Girl, que chegou um pouquinho depois, mas nesse grande período dos anos 2000, séries de adolescentes faziam muito sucesso. E com isso, no ano de 2001, a CW resolveu lançar a série Smallville, que seria uma série focada nas histórias do Superman, mas as histórias do Superman, se você analisar principalmente nas primeiras temporadas, ela fica bastante em segundo plano. Tem a história, tem tudo envolvendo, você tem Lex Luthor, você tem Jonathan Kent, Martha Kent, Lana Lang, você tem vários elementos, você tem Smallville, mas dentro de tudo isso, o principal era desenvolver o personagem de uma forma como se fosse uma série adolescente. Ele tem o drama, ele tem o melhor amigo, ele tem drama de romance, drama com a família, mas no meio disso não pode esquecer que ele é o Superman. Então, nas primeiras temporadas, Smallville, ela praticamente era uma série que conversava perfeitamente com o que o público da época queria, que eram séries adolescentes. E vale destacar, no meio dessas séries adolescentes, Smallville tinha uma audiência absurda para sua época, fazia muito sucesso. Vale destacar também que existe uma coisa lá no futuro das séries de super-herói, quando depois lá nos anos de 2012 pra frente surgiu e que virou forte, que era aquela ideia de ter um trio principal para conduzir a história principal, que era vivido, por exemplo, na série do Arrow. Era o Arrow, que era o Oliver, o Diggle e a Felicity, que era esse trio. Quando você chegava em Flash, você tinha o Barry, a Caitlyn e o Cisco, e algumas outras séries usavam bastante desse recurso de ter três caras principais, um amigo, o protagonista e uma amiga. Isso foi praticamente popularizado em Smallville. Não foi uma ideia que foi criada em Smallville, mas a partir de Smallville ficou tão famoso e tão bem feito ali, funcionou tão bem essa mecânica de fazer tão mais ficar fácil funcionar os 25 episódios por temporada, que foi algo que foi praticamente popularizado em Smallville e que todas as séries a partir de Smallville tentaram usar isso porque era uma mecânica que funcionava bem, principalmente para essa ideia de super-heróis. Mas se você reparar, não é que Smallville tinha vergonha de ser uma série de super-herói, porque muita gente usa esse argumento, do mesmo jeito que muita gente bate muito em Smallville desde a época que a série passava, falava que ela era muito ruim e tal, não considerando na época o que era a TV na época. Primeiro falando sobre a TV da época. Na TV da época, você fazer TV, você ser um ator de TV, era considerado lá como uma série B para eles. Para eles, você sair do cinema e ir para TV é considerado algo que você está se rebaixando se você fosse da cinema. E eu vi atores falando isso em algumas entrevistas. E imagina isso na época, o orçamento baixo que eles recebiam na época comparado com hoje em dia. E mesmo assim,
apesar do CGI estar datado, eu acredito que o CGI, por exemplo, do Smallville da época, é mesmo o nível do Flash hoje, que parece um bonecão quando ele tá fazendo CGI. Então, o CGI pra época, aquelas limitações da época, eu acho bom pra época. E a gente pode considerar esse outro fator também, dessa coisa de ter vergonha de ter uniforme de super-herói na série, ter vergonha de ser uma série de super-heróis, que é outro argumento que as pessoas usam muito. Isso também não acontece, isso acontece em Smallville principalmente pelo que acontecia na época. O filme dos X-Men também tinha vergonha de ser filme dos X-Men, tanto que ele lançou nos anos 2000, e lá eles usam colãs pretos, eles não usam aquela roupa clássica dos X-Men, amarela, bonitona, que chama atenção, porque eles achavam que ficaria muito ruim, então eles parecem várias roupas colã. Tanto que o Homem-Aranha, que saiu um ano depois da estreia do Smallville, porque o Smallville lançou em 2001 e o primeiro Homem-Aranha saiu em 2002, ele foi o primeiro filme que realmente usou, teve coragem de ali nos anos 2000 de usar o uniforme de super-herói. Depois veio o Superman Returns também, que usou bastante com o Brandon Routh. Aí voltando à série Smallville em específico, nas 4 primeiras temporadas, 5, praticamente o foco era esse, fazer uma série adolescente que iria fazer com que o foco fosse mais adolescente, com as histórias do Superman por trás, ter um pouco da parte do super-herói, mas focado mais na adolescência. O problema o grande lance no meio dos anos 2000, algo mudou a forma do cinema ver as coisas de super-herói. E foi no momento onde lançou o primeiro filme da Marvel, O Homem de Ferro 1. Quando o primeiro filme do Homem de Ferro 1 chegou nos cinemas, a forma de se ver super-heróis mudou. Todas as mídias queriam uma série de super-herói. E aí Smallville caiu de cabeça. Você pode reparar que nas primeiras temporadas, os uniformes, não apenas do Clark, que eles só usavam roupas que lembravam as coisas do Superman. O Aquaman só usava roupas que lembravam do Aquaman. O Arqueiro Verde era o mais fiel aos personagens ali dentro desse universo, mas mesmo assim, era porque ele é um personagem mais pé no chão. Isso ajudava muito. O Flash usava só um capuz para falar que ele era o Flash. Então, depois que saiu o Homem de Ferro ali, a DC começou a investir mais em Smallville, a série foi ficando maior e ela resolveu entrar de cabeça nos quadrinhos. E a partir daí, ela abraçou a ideia dos super-heróis. Ela colocou muito mais episódios focados em super-heróis, o drama adolescente praticamente sumiu, ele foi virar realmente uma HQ do Superman ali. Quando ele vai ao Planeta Diário, quando ele conhece a Lois Lane e quando os outros heróis do mundo começam a aparecer muito mais fiéis. Tem um episódio fantástico em Smallville, que é quando eles vão pra Sala da Justiça e tem vários personagens clássicos que aparecem ali. É um episódio fantástico, que já era muito mais fiel ali. E isso era muito bem feito. Depois disso, Smallville foi se encerrar no ano de 2011, quando realmente, na sua 10ª temporada. Então foram 10 anos de série, e foram nos 10 anos onde o período dos super-heróis mais mudou. A série foi de 2001 a 2011 e passou por tudo que Smallville tinha que passar. Ela passou pela pior parte dos super-heróis, onde as pessoas não passavam confiança que os filmes dariam certo. Passou pelo período onde as pessoas estavam se acostumando a ter mais coisas de super-herói. E chegou no momento, e terminou no momento onde o super-herói já estava em auge. Onde todo mundo e todos os estúdios queriam a sua série de super-herói. E ele se encerrou em 2011. E a prova de que a CW só encerrou Smallville porque ela queria fazer com que seu universo recomeçasse é que em 2011 acabou Smallville, em 2012 já começou o Arrow, e todo esse universo que a gente conhece depois do Arrow, que eu pretendo fazer um vídeo algum dia falando como surgiu toda essa ideia do universo do Arrow e por aí. Mas nesse momento em Smallville mostra por que essa série merecia mais reconhecimento, por tudo que eu falei aqui, por como ela foi massacrada na época que ela foi lançada, e como ela conseguiu ser praticamente um camaleão no meio das séries. Porque ela é uma série que tinha uma temática, que conseguia ficar mudando ao longo dos anos. E com isso, Smallville provou que ela sim é uma das grandes séries dos anos 2000. Quando você fala de séries grandes dos anos 2000, Smallville tem que estar entre elas, porque ela é uma série fantástica, não apenas por tudo que eu falei aqui, por tudo que ela teve que passar, mas também pela sua trilha sonora fantástica, por como eles conseguem fazer adaptações pra época bem feita de alguns roteiros do Superman, que não é fácil de colocar em tela de cinema, e eles conseguiram fazer numa série de TV, e por isso que ela merecia mais reconhecimento. As pessoas, eu acho que, do mesmo jeito que Smallville tem um fandom muito grande, de pessoas que amam a série até hoje, tem uma grande pessoa que batia na série na época e continua batendo até hoje, inclusive até não gosta dela, não gosta de falar dela, quer que esqueça ela. Mas não tem como esquecer essa série que foi tão importante e tão influente no começo, em toda a década dos anos 2000. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você acha de Smallville? Você gosta? Você não gosta? Qual é a sua temporada preferida? Comenta aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo.